Bom dia. Quero deixar claro algo aqui, coisa rápida. A arma que nós usamos, nós cristãos usamos, estamos fortemente armados, é essas. Para as crianças, armas para as crianças. Para os adultos, para esposas. Se Deus não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela, meus amigos. Então, se nós não se pegar com Deus, buscar misericórdia com Deus, é daí para pior. Podem acreditar que os tempos são maus. Aqui está escrito que os tempos seriam maus. E daqui para frente as coisas vão piorar. Vão piorar cada dia mais. Poderão até dar uma amenizada. Pode dar uma amenizada temporariamente, mas depois irão explodir coisas piores. Porque a Bíblia, ela tem que se cumprir. E ela está se cumprindo. E vai se cumprir até a última vírgula. E uma coisa eu tenho certeza. As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas estão se afastando de Deus, as pessoas não querem saber de ler a Bíblia, não querem saber de ler a palavra, de buscar o conhecimento da palavra, andam desesperada, e no momento desses, como estamos vivendo hoje, vive as pessoas ansiosas, desesperadas, sem esperança, sem expectativa de amanhã, sabendo que a nossa esperança está aqui. Tudo que está acontecendo hoje, e não somente no estado do Espírito Santo, mas em todo o planeta Terra, em todo o mundo, está escrito aqui. Já há 2000 anos atrás, já está escrita essa profecia que estaria acontecendo todas essas coisas aqui, ó, na Bíblia Sagrada. É só nós pegarmos, lermos e buscarmos conhecimento. E por que nós deixamos a Bíblia Sagrada de lado? Por que nós deixamos o conhecimento da verdade de lado? Por que nós deixamos Cristo de lado? Por quê? Enquanto está tudo tranquilo, está tudo bem, está tudo 100%, enquanto temos oportunidade, liberdade de poder ir para farra, bagunçar, fazer acontecer, deixar de fazer, está tudo ok. Mas quando surge qualquer tipo de probleminha, o que nós devemos fazer? Entrar em estado de desespero de forma alguma. O desespero, ele é somente para as pessoas que não têm fé em Deus, não creem em Deus e não têm conhecimento da palavra de Deus, que não lê a Bíblia Sagrada. Porque a nossa esperança, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então todas as coisas estão sob o domínio de Deus. Então mesmo que isso que está acontecendo, ou pode acontecer coisas pior, está sob o domínio de Deus. Então, pessoal, se nós não se apegarmos com Deus, as coisas vão piorar. Vamos se apegar cada dia mais com Deus, porque somente Ele pode nos dar proteção. Porque a Bíblia fala assim, ó, os anjos do Senhor, Ele acampa ao redor dos que o temem e o livre de todo mal. Então, se nós tememos a Deus, respeitamos a Deus, acreditamos em Deus, os anjos do Senhor vão acampar ao nosso redor. Mas o salário do pecado é a morte. Por que está acontecendo tanta morte? Porque o salário do pecado é a morte. Infelizmente, não é a vontade de Deus que nós morremos, que nós venhamos entrar em óbito. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ainda mais nesses dias que nós vivemos de caótico, dias maus, dias turbulentos. Mas o Senhor, Ele diz em tua palavra que Ele veio trazer vida e vida com abundância. Mas infelizmente muitos estão procurando a morte com as próprias mãos, com os próprios pés, e estão indo cometer pecados. E o salário do pecado, Cristo deixou bem claro que é morte. Não é que porque você vai pegar que Cristo que vai te matar, que você vai morrer porque é punição de Deus, não. É porque o que o homem plantar, aquilo ele colherá, é inevitável. Então, pessoal, o pecado gera morte. E quando nós estamos fora da Bíblia Sagrada, nós estamos vivendo a vida deliberadamente de pecado, imorais, pecados, todo tipo de pecado que ofende a santidade de Deus. Somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis e carentes da glória de Deus e da graça de Deus. Só que nós devemos buscar ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Em vez de você dar um PlayStation para o seu filho, em vez de você dar um celular para o seu filho de presente, dá uma Bíblia para ele ler, ensina as escrituras para ele ler, para quem sabe assim, o dia de amanhã ele não venha se desviar e não entrar no caminho errado. Hoje nós devemos estar estruturados na Bíblia muito mais do que antes, porque hoje nós estamos vivendo momentos maus. Mas Cristo falou que o salário do pecado é a morte, mas o dono gratuito dele é a vida, e ele tem a vida eterna para nos dar. Ele não quer que nós somente buscamos coisas para essa terra, nessa vida terrena, porque seremos um dos mais miseráveis homens se nós buscarmos coisas somente para aqui, para o agora. Mas nós devemos pensar também no que há de por vir, porque depois desta vida há uma continuidade de uma vida eterna. Com Cristo ou sem Cristo, crendo nós ou não crendo nós,
ele vai voltar. Ele está voltando. E para muitos, ele já voltou. Para essas pessoas que já partiram, ele já voltou. E para muitos que vão partir ainda, ele vai voltar o mais rápido possível. E para nós que estamos vivos, estamos aguardando a esperança de todo o cumprimento da Bíblia se cumprir, até a última vírgula, para que Cristo venha arrebatar a tua igreja e nos resgatar desse tempo mau, desses dias maus que nós estamos vivendo, e vamos viver coisas mais pesadas e mais terríveis ainda. Então não devemos assustar com as coisas que estão acontecendo, porque é cumprimento da palavra de Deus. O amor se esfriou, a iniquidade se multiplicou. Infelizmente, não tem para onde correr, meu amigo. Salvação somente há em Deus, em nenhum outro lugar. Salvação somente em Cristo, em nenhum outro lugar. Salvação somente Deus, somente Cristo pode te oferecer. Nenhum outro lugar, nenhum outro Deus há salvação a não ser no Deus das Escrituras Sagradas, o Deus da Bíblia Sagrada. Somente nele há salvação. Fica a dica. Nesse tempo mau, vamos refletir na nossa vida, vamos raciocinar um pouco mais, ver o que está acontecendo ao nosso redor e vamos procurar se achegar um pouco mais a Deus, porque a humanidade está se afastando demais de Deus. Estamos chegando no ponto pior do que Sodoma e Gomorra, quando foi fulminada pelo fogo. Quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, por quê? Porque o pecado daquela nação estava cheirando mal às narinas de Deus. Deus é santo e os nossos pecados têm agravado a santidade de Deus. Nós temos ofendido a Deus com nossos pecados, porque nós fugimos das Escrituras que têm a vida eterna, nós fugimos da verdade, nós fugimos de viver uma vida santa e diante da presença de Deus, e queremos viver uma vida deliberada de pecado, queremos viver uma vida miserável, de sujeira, de prazeres imorais. Infelizmente, meus amigos, se nós não negarmos a nós mesmos e seguir a Cristo, estamos todos condenados. Essa é a verdade. Cristo não está satisfeito com o que está acontecendo na terra. Cristo não está satisfeito com a humanidade da forma que está indo. Infelizmente, todos nós somos pecadores miseráveis e precisamos desesperadamente da salvação de Cristo. Precisamos desesperadamente do socorro de Cristo. Precisamos desesperadamente da atenção de Cristo. Então, clamas a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto está tudo tranquilo, nós fugimos da presença de Deus e vamos viver a nossa vida da forma que nós acharmos melhor. Mas quando vivemos um momento de aflição, de provações, de situações terríveis, talvez assim nós queremos voltar para Cristo. Então, vamos aproveitar agora essa situação, que com certeza muitos estão aflitos. Vamos se achegar a Deus, vamos abraçar a Deus, e quando as coisas se amenizarem, que não vai melhorar, mas vai amenizar, vai ficar mais tranquilo, com certeza vai, e as coisas vão se resolver. Então, vamos se apegar a Deus, vamos mudar a nossa geração, que a nossa geração infelizmente está tão perversa, está tão pervertida que está de assustar. Então vamos se apegar com Deus, dá de presente para sua esposa uma Bíblia no lugar de um celular, qualquer de presente, dá para os seus filhos de presente uma Bíblia, ensina ele a ler a Bíblia Sagrada. Vamos presentear os nossos filhos hoje, olha, com Bíblias, que essa aqui que nos educa, nos ensina, que a palavra de Deus, ela nos ensina a ser pessoas melhores. Ela é apta para pegar um homem, monstro, como hoje nós vemos pessoas monstras que fazem e acontecem coisas terríveis, mas Deus pode pegar aquele homem sem educação, aquele homem grosso, aquele homem perigoso, aquele homem sem escrúpulo nenhum, e tornar ele uma pessoa sociável, uma pessoa respeitosa, uma pessoa de boa índole, uma pessoa de novo caráter. Pode ter certeza. Só essa escritura aqui que tem condição de santificar o homem, de mudar o caráter do homem, de transformar o homem monstro em um homem santo. Somente as escrituras têm condição de transformar o homem adulto, o homem imoral, o homem assassino, o homem ladrão em uma nova criatura. Em transformar o homem em um homem santo. Um homem que tem um novo caráter, um caráter de Cristo. Então nós devemos pegar com a Bíblia Sagrada. Eu agradeço desde já. Só uma reflexão para todos e desculpe qualquer coisa aí. Fique com Deus. As coisas vão se resolver. Conseguem ler? Está na Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, por Cristo Jesus. Consegue ver isso? Sabendo isso que
O nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. É isso que Cristo quer fazer com o homem, é isso que Cristo quer fazer com a mulher. Transformar a vida dele, ele negar a si mesmo, negar o pecado, negar os seus desejos pessoais e poder seguir a Cristo, se tornar uma nova criatura, se tornar um cidadão do céu. E se torna um cidadão do céu, ele se torna uma pessoa bem associada também aqui na terra. Só para finalizar, no capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No livro de Romanos, também, capítulo 14, versículo 11, está falando claramente, porque está escrito, é a palavra de Deus falando, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará, de maneira nenhuma, que cada um de vós nos dará conta de si mesmo. Então, tudo que está acontecendo hoje, nós daremos conta a Cristo, que seja nós pequeno, que nós sejamos grande, que nós sejamos crianças, que sejamos adultos, que sejamos mulheres, que sejamos mães, que sejamos pais. Todo joelho se dobrará diante do tribunal de Cristo naquele dia. E Cristo está dando oportunidade de mudança, de nós podermos se tornarmos pessoas melhores, largarmos esta vida terrível que nós vivemos. Então, o pecado que a gente cometemos é ter no nosso consciente, a nossa consciência, os nossos pensamentos ocultos, no nosso quarto escondido, dentro do nosso banheiro, dentro dos hotéis, no motel, aonde tiver. Tudo que você pensa que está escondido será revelado naquele grande dia. E você será julgado pelos seus atos pecaminosos. Você será julgado pelos atos que nós cometemos. Seremos julgados, todos perante Cristo teremos que joelhar diante do tribunal de Cristo e confessar que Ele é Deus. E nós seremos julgados, cada um segundo as nossas obras. Isso é inevitável. E a única forma da gente fugir, a única forma da gente poder escapar do juízo final, que será para a condenação, será somente aqueles que tiver o nome escrito no livro da vida. Nem todos que estão dentro da igreja também será salvo, não, infelizmente. Mas aqueles que estão escritos no livro da vida será salvo. Somente esses, porque abrirão-se os livros serão abertos, e o livro das obras para julgar as nossas obras, aquilo que nós vamos merecer, tanto no céu, tanto no inferno. Mas aqueles que vão entrar no céu, somente aqueles que estão escritos no livro da vida. Agora é para finalizar. No livro de Isaías, capítulo 1, vou ler do 3 adiante, ó. De que adianta trazeres ofertas inúteis, incensos que vocês queimam para mim? Cheiram mal. Suas festas religiosas, lua nova, sábado, seus jejuns, não passam de mentiras, e não há nada que eu odeio tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas ofertas, essas festas, elas se tornam um fardo para mim. Já nem posso olhar para essa cerimônia. De agora em diante vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas não vou atender. Por quê? Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. E sabe por quê? Porque as suas mãos estão sujas de sangue e das suas vítimas inocentes. Lave-se, limpe-se dos seus pecados. Não quero mais ver todas essas maldades, porém, parem de fazer o mal. O Senhor está nos orientando. Lave, limpe-se de seus pecados. Não quero mais ver todas essas maldades que estão cometendo. Pare de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem. E seja honesto. E a agir com justiça. Ajude aqueles que estão sendo explorados. Defenda o direito dos órfãos. Protejam as viúvas. Venha, vamos discutir esse assunto todos juntos, diz o Senhor. Por mais vermelho que seja as manchas do seu pecado que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei branca como a neve fresca. Mas o que os seus pecados seja vermelho, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, deixarei branco como a lã. Se ao menos vocês me obedecessem, poderia comer do melhor fruto que esta terra produz. Está aí a dica.